Então, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar com a música, né? Com a canção, com um louvor que nós possamos nos conectar com o Papai, nós possamos nos conectar com aquilo que Deus tem para falar através dessa música. E depois, assim que finalizar a música, eu vou começar com a oração inicial. Enquanto isso, tem mais algumas meninas entrando, tá bom? Então, vou colocar a música aqui, se conecta com o Pai, ouve a música, o que ela quer dizer para você, se conecta com aquilo que Deus quer trazer ao seu coração. Só me dá um ok aí no chat, se a música tá. Vocês estão ouvindo bem a música? Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Progress. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável,
Paizinho querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, nossa manhã, Pai. Gratidão, meu Deus, pela oportunidade, Senhor Jesus, de acordar, Deus, e fazer uma nova história, Pai. Gratidão, Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor Jesus, de um novo dia nas nossas vidas, Pai. E eu quero colocar diante de Ti, Senhor Jesus, a nossa humanidade, Pai. Assim como essa música fala, Senhor Jesus, que a nossa alma, Senhor Jesus, Deus, a nossa alma, Senhor Jesus, a nossa humanidade, Senhor Jesus, há só pecado, Senhor, mas pela Tua graça, Deus, dentro de mim há um sopro do Teu Espírito, Pai. Deus, que quer te servir, que quer te agradar, meu Deus. Então eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã, Deus, que Tu acenda ainda mais esse sopro do Espírito, Pai, para que nós possamos vencer, Senhor, na nossa humanidade, Pai, para que nós possamos viver, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta, Senhor, de viver a nossa real identidade, tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de viver a Tua plenitude, tudo aquilo que Tu tens, Senhor Jesus, para as nossas vidas, Papai. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és um Pai, Tu és Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, do juízo. Tu és Espírito Santo, nosso conselheiro. Tu és Espírito Santo, aquele que nos ajuda a caminhar. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Papai, eu quero te pedir, Senhor Jesus, cada coração que está aqui, Senhor, se há um coração triste, Senhor, que Tu traga alegria, Pai. Se há um coração ansioso, que Tu traga, Senhor Jesus, a calmaria. Espírito Santo, que Tu, um coração triste, Tu traga aquela alegria, Pai, que só vem de Ti. Eu te peço, Senhor, nos enche da Tua presença, nos enche da Tua presença nessa manhã, Pai, para que nós possamos, Senhor, orar, ser convencidas, Senhor Jesus. Deus, a nossa mente, Senhor, eu te entrego a nossa mente, Pai, para que todos os sofismas, tudo aquilo que bloqueia o nosso entendimento, Pai, possa ser quebrado, Deus, e que nós possamos viver, Senhor, uma nova metanoia, Pai. Eu coloco, Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, os nossos corações, a nossa alma, os nossos sentimentos, para que Tu venha, Senhor Jesus, Deus, equilibrar, Senhor Jesus, a nossa alma. Todas as emoções contrárias, tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos impede e que sufoca o nosso espírito, Pai. Eu quero Te dar uma ordem, alma, hoje. Em nome do Senhor Jesus, aquieta-te. Aquieta-te, alma. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, que nós possamos viver no Teu Espírito, Deus. Convencida, Senhor Jesus, Deus, que Tu és a nossa melhor escolha, Pai. Tu és, Senhor Jesus, o nosso bem maior, Deus. Tu és, Senhor, o Senhor dos senhores. Tu és o nosso Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Traz, Senhor Jesus, nesse devocional de hoje, o entendimento que Tu queres para nós. Ministra os nossos corações, flui através de nós, Pai, para que nós possamos viver, Senhor, de fato, aquilo que Tu tens, Pai. Colher o melhor dessa terra, Pai, porque Tu tens, Senhor Jesus, o melhor para nós. Que nós possamos viver, Senhor, em abundância em todas as áreas da nossa vida, Pai. Uma plenitude em Ti, Senhor, na Tua presença, Pai, que só Tu podes nos dar, Pai. Amém. Amém, meninas? Coisa linda. Deixa eu abrir aqui. Vamos ler hoje. Hoje nós temos Mateus 7, 16, 20. E aí em Mateus 7, 16, 20, vamos lá. Eu vou ler aqui no devocional, mas eu gosto de ler na Bíblia porque ela tem uma versão um pouquinho diferente, mas vamos lá. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Tem alguém sem o devocional? Será que alguém de vocês, meninas, consegue me ajudar batendo foto do devocional e colocando lá no grupo para as meninas que não têm?
Responde aí no Whats quem pode nos ajudar aí. O André coloca lá para nós. Obrigada, amiga. Deus abençoe. Vamos lá. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E eu quero ler outra versão aqui que fala assim, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de algum espinheiro? Ou figo de abrolhos? Assim toda árvore que parece boa produz frutos bons, dignos de admiração. E toda árvore má, decadente e sem valor, produz frutos maus, sem valor. Não pode a árvore boa, saudável, dar frutos maus, sem valor. Nem a árvore má, doente, dar frutos excelentes, bons, dignos de admiração. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Então a palavra vem nos dizer hoje, né, que pelos nossos frutos, por aquilo que nós produzimos, é que as pessoas vão nos conhecer. E aí os frutos são os nossos resultados, resultados em todas as áreas da nossa vida. Quais são os frutos que nós temos colhido? Quais são os frutos que você tem na tua área conjugal? Quais são os frutos que você tem na tua área espiritual? Quais são os frutos que você tem no parentes? Quais são os frutos que você tem na tua vida profissional? Quais são os frutos que você tem no financeiro, saúde? Quais são os frutos? Por quê? Porque esses frutos são os nossos resultados. E aí, toda árvore boa dá frutos bons, mas toda árvore má dá frutos maus. Quais têm sido os nossos frutos? E aí a Camila fala, né? Nessa passagem, Jesus nos exorta a tomar cuidado com os falsos profetas. E o caminho que ele nos dá para identificarmos se são mensageiros de Deus ou das trevas e olharmos para os frutos desses homens na vida deles. O tipo de fruto sempre será o caminho para reconhecermos a árvore. E essa verdade não vale apenas para os falsos profetas, mas para todos nós, como somos como árvores. Nossa vida produz frutos e a qualidade dos nossos frutos fala sobre o que temos sido. Fala da qualidade do solo de onde nossas raízes estão plantadas. Fala de como estão os nossos corações e nosso caráter. A qualidade do solo, o nosso coração e a nossa mente, onde estão plantadas as nossas raízes, define a qualidade dos frutos que estamos produzindo. Então, a Camila fala que o solo é o nosso coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, gente, ela está falando de emoções. E aí, a Camila fala, a qualidade do solo é o nosso coração e a nossa mente. Toda vez que eu estou falando de coração, eu estou falando de sentimentos. Sentimentos e a nossa mente. Onde estão plantadas as nossas raízes, define a qualidade dos frutos que estamos produzindo. O que nós temos plantando nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos? Porque esses serão a nossa colheita, a nossa semente, que será produzida e virá fruto. E nossos frutos são manifestados por meio da nossa comunicação, verbal e não verbal. Todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos e dos resultados alcançados em todas as áreas da nossa vida. Como sou uma pessoa muito prática, amo a frase que diz que contra fatos não há argumentos.
As maçãs penduradas na copa de uma árvore são a evidência que nos garante que aquela árvore é uma macieira. Assim como não acharemos uma banana pendurada em uma goiabeira. Então, os frutos que a nossa vida tem produzido, definem quem temos sido. Nosso desafio agora é termos coragem e humildemente para olharmos para a nossa vida e com verdade reconhecemos que existem em nós frutos de um coração orgulhoso. E aí, quando a gente está falando de frutos, são os resultados dos nossos comportamentos sobre aquilo que nós temos sido. E aí, quando a Camila diz que o nosso solo é o nosso coração e a nossa mente, mas que os nossos frutos são manifestados através da nossa comunicação, é porque tudo aquilo que a gente se comporta, toda comunicação que sai, ela é produzida internamente antes. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente está sentindo, ela é manifestada nessa comunicação verbal. Comunicação verbal e não verbal. E essa comunicação produz resultados na nossa vida. Só que a gente falou ontem, né? Falamos não, você leu na sua casa ontem sobre a origem disso tudo a origem nas nossas vidas, que é o orgulho, né? Então ontem a gente falou sobre a origem das dores, né, na nossa vida, que é o orgulho. E aí, tudo aquilo que nós não geramos frutos, todas as áreas da nossa vida que está sem gerar frutos é por causa do orgulho. Toda vez que nós não geramos frutos bons, toda vez que nós não geramos frutos, é porque a nossa comunicação e os nossos comportamentos, os nossos frutos, têm dado orgulho. E o orgulho, ele é manifesto dos nossos comportamentos. Ele é manifesto. E aí, como essa música fala, né? É uma luta interna contra nós mesmos. É como se existe dentro de nós uma luta interna da nossa alma, porque a nossa alma e nós somos humanos, nós temos uma humanidade, né? Adâmica que a gente fala. Nós somos uma humanidade terrena. Só que dentro de nós existe um sopro do Espírito Santo. Existe uma essência divina. Então, quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, quanto mais nós temos essa intimidade com o Pai, mais nós vamos começar a deixar essa humanidade, essa alma ser forjada e ser submissa ao Espírito. Por quê, Samara? Porque nós somos espírito, alma e corpo. A ordem é essa. Existe primeiro em nós um espírito que mora dentro de uma alma, que está dentro de um corpo. Então, até quando Paulo faz, né, aquela pirâmide, a base inteira é espiritual. Por quê? Porque existe dentro de nós um sopro do Espírito. Quando nós morremos, sem esse sopro, nós não produzimos vida, não existe uma essência. Sabe aquela essência de cada um de nós, que é individual? Essa essência é o Espírito Santo de nós, o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, que faz nós sermos quem somos. Existe um espírito dentro de nós, um espírito que é o sopro de Deus. Só que esse espírito ele está morando dentro de uma alma. E essa alma é a nossa razão e as nossas emoções. E essa razão e essa emoção que produzem os nossos comportamentos. Só que muitas vezes a nossa alma prevalece ao espírito. E por isso que os nossos frutos são maus. Porque a nossa natureza adâmica, nossa natureza humana, ela tem essas falhas. E quanto mais nós tivemos dores, mais essa natureza essa adâmica, mais essa nossa alma é ferida, mais ela vai colocar para fora as suas dores e manifestações de orgulho. Então, quando eu começo a tratar as minhas emoções, quando eu começo a tratar a minha alma, eu vou me curando, tratando essas fraturas emocionais. O que são as fraturas? É como se fosse uma ferida. E aí essa ferida, muitas vezes não tocada, é como se ela tivesse uma casquinha ali, e você não quer que toque. E aí quando alguém toca nessa ferida, você tem comportamentos, você tem
reações de dor. Você grita, você pode ser grosseira, você pode ser arrogante, prepotente. Por quê? Porque essas feridas ali estão ainda. Só que toda vez que eu me disponho a ser cuidada pelo Espírito Santo de Deus, a ser cuidada por Deus, a ser tratada, curada, eu começo a sarar essa ferida. E eu tiro essa casquinha e eu espremo aquela ferida e eu coloco para fora todo o pus. E aí depois de limpa, ela vai sarar. E aí depois que sara, você sabe uma cicatriz que ela tá sarada, você passa a mão em cima, não tem mais dor? É assim as fraturas da nossa alma. Então, quando eu me disponho a tratar, quando eu me disponho a me perdoar as marcas, as memórias, as dores que me fraturaram, eu começo a cuidar da minha alma, tirar toda essa dor. E aí o meu orgulho, a minha prepotência, todas essas manifestações de orgulho, elas começam a ser eliminadas. E isso faz com que os meus frutos maus não apareçam mais. E aí a minha árvore começa a ficar sadia. E aí eu começo a dar novos frutos. Eu começo a dar frutos bons, porque aí os meus comportamentos são ajustados. E aí o meu coração começa a amar mais. E aí eu começo a não ter mais essas reações, mas eu começo a ter uma reação de amor, de empatia. E essa construção dentro de nós é quando nós nos sujeitamos a viver esse processo de transformação, de cuidar da nossa alma e principalmente a deixar o Espírito Santo governar. Então, quando a nossa alma ela sufoca esse espírito não tem como manifestar, porque as dores são tão grandes, a alma está tão machucada que ela sufoca o nosso espírito. E quando eu começo a tratar essa alma, né? Quando eu começo a tratar essa alma, e aí essas emoções começam a ser equilibradas e o meu espírito prevalece. E aí eu começo a produzir frutos bons, eu começo a produzir frutos que vão gerar vida, vida em abundância, vão gerar. E aí eu começo a transbordar na vida das pessoas. Por quê? Porque a minha alma já está sarada. E aí, essa produção dentro de nós precisa. Eu sempre falo, né? Ela precisa ser urgente. Porque nós nascemos com um plano específico e lindo de Deus. Só que as nossas experiências de quando nós nascemos, nós fomos vivendo várias experiências. Experiência é tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. E todas essas experiências foram gerando memórias de dor. E eu tô falando de experiências boas e experiências ruins, elas foram gerando as nossas memórias e foram moldando quem nós somos. Só que existe uma essência divina linda dentro de nós. Só que as nossas experiências começaram a deturpar nossa identidade, começaram a moldar uma identidade que não faz sentido com você. E aí talvez hoje você olhe para mim e fale assim: Samara, eu não sei nem quem eu sou. Não faz sentido, eu não gosto de quem eu sou. Por quê? Porque você não está sendo a tua verdadeira essência. Você foi moldada a ter dores, você foi moldada a ser uma pessoa que não faz sentido com quem você realmente é na tua essência. Então, quando eu falo que a gente precisa urgente cuidar disso, eu falo que você está perdendo tempo e não ser aquela que Deus criou você para ser. Já pensou se você crescesse e já vivesse tudo aquilo que Deus criou para você? E aí hoje você se vê nessa situação. Quanto tempo você tem perdido? Quanto tempo você tem perdido de dar bons frutos? Quanto tempo você tem perdido de florescer na vida de pessoas, florescer na sua vida, beber de coisas maravilhosas que Deus tem para você e você não está vivendo porque você está machucado. Você está tendo frutos de arrogância, de prepotência, feridas que estão abertas e que você não deixa ninguém tocar em você. E quanto mais eu corro e fujo dessa dor, mais e mais e mais ela corre atrás de mim e me aprisiona. E mais eu gero frutos maus. E mais eu comunico ruim. E mais eu não vivo uma vida de liberdade, de paz, de tranquilidade, de abundância. Então, Samara, eu tenho dificuldade de tocar nessas dores. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Me ajuda a tocar nessa ferida porque tá doendo demais. Me ajuda a realmente olhar para mim, porque muitas coisas da nossa vida, gente, nós deixamos de lado porque dói.
Nós deixamos de lado porque dói tocar nisso. Mas é o processo, você precisa doer, você precisa parar, precisa limpar ela. E depois que ela limpar, aí realmente você vai tocar nela e não vai se fazer mais dor. Você vai tocar e só vai ver uma cicatriz, porque essa cicatriz vai ser um instrumento. Eu sempre falo que tudo aquilo que a gente vive pode ser uma ferramenta de Deus nossa para outras vidas. Hoje, muitas coisas de dores que eu vivi e que eu ainda tenho sarado, porque a nossa transformação não para. Tudo aquilo que eu tenho sarado e tudo aquilo que eu já sarei, todas as cicatrizes que já estão limpinhas, elas são hoje ferramentas de trabalho na vida de outras pessoas. E eu falo isso para você por quê? Porque Deus ele quer manifestar os seus filhos, que os seus filhos manifestem aqui na terra, que eles verdadeiramente são. Quantas coisas você tem perdido de tempo, quantas coisas você tem deixado de viver por não se deixar ser sarada, por deixar esses frutos maus tomarem conta. Samara, e quando que eu vou vencer isso? Nunca, minha filha. Sempre, sempre, sempre vai ter um processo. Só que cada vez mais essa transformação vai ser tão nítida. Então, você vai começar a dar frutos bons e a árvore sempre vai ter que ser ajustada, vai ter que ser adubada, vai ter que ser limpada, mas ela sempre vai começar a gerar novos frutos, novos frutos, novos frutos. Só que hoje, se a sua árvore só dá frutos maus, se a sua árvore precisa de cuidado, se deixa ser cuidada, viu? Se deixa ser tocada por Deus, se deixa ser realmente tocada e manifestada aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida e exalar o bom perfume dele que existe dentro de você. E aí vamos fazer o exercício. Camila fala ali, né? Trazendo a consciência. Depois de fazer o exercício que proponho logo a seguir e reconhecer com verdade e humildade a consciência sobre algumas formas de manifestação de orgulho que existe dentro de você, o primeiro sentimento que deve tomar conta de você é a gratidão. Gratidão, Camila? Sim, gratidão. Gratidão porque você não está mais cego. Gratidão porque a verdade liberta. Gratidão porque o orgulho começou a perder na sua vida. Gratidão porque o primeiro passo para a mudança você acabou de dar, que é ter uma consciência. Gratidão porque é livre para fazer diferente de agora em diante. Gratidão porque Jesus diz que somos perdoados sempre que nos arrependemos, sempre que confessamos nossos erros e pedimos perdão. Então enche o nosso coração de gratidão para que a culpa não tenha mais espaço para chegar, pois ela não é de Deus. Por que nós precisamos trazer a gratidão, então? A gratidão é porque nós precisamos limpar o nosso coração da culpa, ok? Então, toda vez que você reconhece seus erros, você se perdoa e você gera gratidão, para que não fique a culpa, ok? Por quê? Porque a culpa é outro sentimento que é uma arma do inferno. Porque todo culpado é merecedor de alguma coisa? Pensa, o culpado é merecedor de alguma coisa? Não, o culpado não é merecedor de nada. Só que se você se sente culpado, você gera não merecimento sobre você. Então, se eu sou culpado, eu não me acho merecedor, porque culpado não é merecedor de nada. E aí, se eu não me acho merecedor, eu fico me auto-sabotando na vida. Por quê? Porque a autossabotagem faz eu viver sempre patinando para que eu de fato não viva aquilo que eu quero. Porque se eu fizer aquilo que eu preciso fazer, eu vou viver. Só que eu não me sinto merecedora, então eu me auto-saboto. Então a culpa faz acabar com isso na nossa vida. Então a culpa ela traz não merecimento, e não merecimento traz autossabotagem. Então, primeiro reconheça teus erros, reconheça e peça perdão, e depois do perdão você traz gratidão e não culpa, ok? Então, todo perdão, depois do perdão, você precisa gerar gratidão, porque a gratidão vai gerar em você uma paz e uma liberdade, e não mais culpa, porque aquele que foi perdoado é livre, ok? Vamos lá para o exercício? O orgulho tem muitas maneiras de se manifestar. A seguir, coloquei algumas das mais comuns. Sugiro que
com muita sinceridade, você faça um X em cada uma que você, em algum momento da sua vida, viu em si. Após examinar seus comportamentos, seus sentimentos e seus comportamentos. E aí eu quero que você faça um xizinho ali nas manifestações de orgulho. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Arrogância, tá, gente? Marca aí se você se sente arrogante. Arrogante é aquela pessoa que arroga ser alguém mais do que outras. Ela se acha superior. E o arrogante, ele é uma manifestação de orgulho, ele se acha superior a outro, ok? Então ele arroga algo de si mesmo, ele se acha superior. E aí, Samara, eu nunca me comportei assim, mas eu sinto isso. Marca, ok? Marca. O sentimento também é algo que tem dentro de você, então marca. Prepotência é uma pessoa que se acha pré-potência, ela se acha antes de ser realmente. É uma pré-potência, uma pessoa que se acha antes de poder. Então, muitas vezes a prepotência aparece quando a pessoa acha que pode, mas não pode ainda. Ela acha que ela vai poder fazer tal coisa, mas ela ainda não pode. Ela acha que ela sabe mesmo sem saber. Ela acha que ela tem uma potência, mas ela não de fato tem. Então, prepotência, se você tem, marca. Vaidade. Vaidade, ela tem duas formas, tá, gente? A primeira é a pessoa que quer se aparecer, que quer esse reconhecimento. Então, ela se aparece para ganhar esse reconhecimento. Ela é vaidosa, ela quer se aparecer na frente das pessoas. E também a vaidade é aquela pessoa que não quer se aparecer para se blindar. Aquela pessoa que não quer fazer tal coisa, ela não quer se expor porque ela tem medo, e esse medo quer dizer que ela não quer expor a verdade sobre ela. Então isso também é vaidade. Isso eu aprendi há pouco tempo, gente. Achava que a vaidade era só você se expor e querer se expor, mostrar para os outros, mas não. A vaidade, além de querer se expor, é aquela pessoa também que não quer se expor. Por quê? Porque ela quer se blindar, ela não quer ser vulnerável, ela quer se esconder das pessoas. E isso também é vaidade, porque ela quer se blindar de si mesma. Isso também é vaidade. Se você tem, marca. Atalho. Atalho é tudo aquilo que você quer cortar pelo caminho. Você não quer passar pelo processo, você quer fugir do caminho, dar aquele jeitinho brasileiro. Você quer cortar o caminho de várias coisas dentro do teu processo, dentro da tua vida, dentro do teu trabalho, dentro do teu casamento. Você não quer passar por determinadas coisas e você fica fazendo atalho, ok? Zona de conforto. Zona de conforto é todo aquele lugar que você conta uma mentirinha para você mesmo para não sair desse lugar. E aí, às vezes, pode ser por medo, pode ser realmente por ser confortável e não querer sair dessa zona de conforto. Mas se você tem, marca, porque também é uma manifestação de orgulho. Falta de perdão. Samara, eu tenho uma dificuldade enorme de perdoar, isso é uma manifestação de orgulho. Samara, eu não tenho ninguém para perdoar, então também marca porque você é orgulhoso, porque sempre, sempre, sempre temos alguém para reconhecer perdão, ok? Mentira. Mentira é a filha do diabo, né? Mentira é aquilo que você conta das pequenas coisinhas, até a mentira para você mesmo. Você conta uma mentirinha para você para se manter no mesmo lugar, você conta mentirinha para os outros porque não quer mostrar quem verdadeiramente você é, você quer contar uma mentirinha para o outro porque você não quer que a pessoa veja algo em você, então eu vou mentir porque eu não sei o que a pessoa vai pensar sobre mim se eu falar a verdade, ou se a pessoa vai me rejeitar, ou se essa pessoa não vai me amar mais, então eu conto uma mentira, porque é uma forma de eu me proteger. Se você tem isso, marca. Autossuficiência, essa pessoa se acha suficiente de si mesma, ela não precisa pedir ajuda. Autossuficiência é aquela pessoa que é autossuficiente, ela se faz, ela é suficiente para ela mesma. Então ela não pede ajuda, ela espera o outro chegar até nela, ela acha que ela sozinha ela consegue. E aí a autossuficiência ela nos impede de muitas coisas. Então, todos nos impede de várias coisas, mas tem algo em particular na autossuficiência que ela nos impede mais de transformação. Por quê? Porque
é a forma que você tem quebrar a autossuficiência, é pedir ajuda. Pedir realmente ajuda, se humilhar. Amiga, me ajuda, por favor, me ajuda. Me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar, me ajuda, eu não sei o que mais fazer. E aí, quando você fala isso, você quebra toda a sua autossuficiência. Porque a autossuficiência faz você ficar sozinha no meio do caminho. Faz você se achar que você pode sozinho. Não, não, eu vou dar um jeito. Não, não, deixa comigo. E aí vai pegando o cargo, vai pegando o carga e sozinha você não consegue. Então a autossuficiência, ela impede você de pedir ajuda. Ingenuidade é aquela pessoa que não procura conhecimento e aí acha que pode fazer as coisas, mas é ingênua, ela não tem conhecimento. E aí esse falta de conhecimento, essa ingenuidade faz dela não alcançar naquilo que ela precisa. Então, ingenuidade é uma manifestação de orgulho também. Desobediência, tá? Desobediência também é uma manifestação de orgulho. Você tem dificuldade com liderança, você tem dificuldade com hierarquia, você tem dificuldade com seu marido, você tem dificuldade com Deus, você tem dificuldade com um superior. E aí, esse superior é uma dificuldade com desobediência. Se você tem essa dificuldade, marca aí também. Insatisfação e ingratidão, aquela pessoa que nunca vê algo bom nas coisas, até em algo ruim, você precisa se sentir grato, porque de alguma forma você aprendeu e trouxe um aprendizado. Então a insatisfação é um sentimento de que nada tá bom. Insatisfação é um sentimento que podia ser melhor sempre, nunca tá bom, você nunca comemora por nada. É um sentimento de ingratidão. Desonra e desrespeito com as pessoas, com os seus, com você mesmo. Isso também é uma manifestação de orgulho. Desonra a Deus, desonra a seu cônjuge, desrespeito com as pessoas. Isso também é manifestação de orgulho. Inveja. Inveja é um sentimento que você sente que aquilo que a outra pessoa tem, aquilo que a outra pessoa é, aquilo que a outra pessoa adquiriu, poderia ser para você. E aí esse sentimento de eu não estou feliz porque o outro tem, porque eu queria ter. Isso é inveja. Mas quando você celebra com o outro aquilo que ele tem, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, você também vai trazer isso para você. Só que muitas vezes você coloca isso por fora, meu, que legal e tal, mas por dentro tá com o coração quebrado, achando, meu, eu queria ter isso. Meu, por que que ela tem e eu não tenho? Isso é um sentimento de inveja, ok? Se você tiver marca. Impaciência. Impaciência é uma pessoa que não tem paciência de estar com as outras pessoas, não tem paciência numa conversa, não tem paciência de ouvir o outro falar, não tem paciência, já quer fazer antes. Essa impaciência também é uma manifestação de orgulho, ok? Então, se você tiver, marca, tá? Gente, aqui tem um QR Code também, que a Camila explica tudo isso que eu tô explicando para você, tá bom? O que eu quero trazer para você? Samara, meu Deus, eu tenho um monte de coisa e tá até aqui, ó, o meu. Ó, tá tudo xizinho aqui, gente. Vocês estão vendo? Tá? Por quê? Porque quanto mais a gente vive nesse processo de transformação, mais a gente vê isso nítido na nossa vida. Mais tu vê comportamentos. Caraca, esse sentimento, o que é esse sentimento? Isso é desonra, isso é desrespeito. E aí, a nossa natureza tem tudo isso. Só que quanto mais tu tá nesse processo de transformação, mais você consegue ver isso claro dentro de você. Só que daí, o que você faz? Você reconhece. Quando você conta uma mentira, ei, não, me perdoa. Não é isso não, isso é mentira, é isso. Falou alguma coisa, ei, me perdoa, não, eu falei que eu tava saindo de casa, mas tô aqui ainda, me perdoa, tá? Você começa a reconhecer e começa a ajustar esses comportamentos. Só que a partir do momento que você faz tudo isso, só que não reconhece que errou, você vai mentindo para si mesmo e aí vai deixando o orgulho tomar conta. Então, o processo de transformação faz você reconhecer isso. Primeiro dói reconhecer. Só que depois você vai andando pelo seu caminho, você vai começando a ver essa natureza. Você vai começando a ver esses comportamentos e você se ajusta. Toda vez que você desobedece, você pede perdão para a pessoa. E você vai se aquebrantando, vai se humilhando. Nós vamos ter
mais pra frente aqui falando sobre humilhação, sobre o quanto você precisa ser essa pessoa que se humilha, precisa ser essa pessoa que reconhece seus erros. Então a manifestação de orgulho, ela primeiro precisa passar pelo estágio de consciência. Eu reconheço isso. E aí eu realmente preciso fazer doer. Por quê? Porque o ser humano muda de três formas. Ele muda por medo, ele muda por constrangimento e ele muda por medo, constrangimento e dor. Então isso precisa gerar dor em você, precisa gerar um constrangimento em você. Quando você tem consciência disso, vai gerar dor em você. Quando você reconhece isso para fulano que você fez, você gera constrangimento, gera dor. Tudo isso faz você mudar. Então, primeiro eu tenho essa consciência que vai gerar dor, vai precisar. E aí, conforme eu vou reconhecendo no meio do caminho aquilo que eu preciso mudar, e eu falo pra pessoa, fulano, eu menti pra você, me perdoa, é assim. E aí eu reconheço que eu desobedeci, eu reconheço que eu tô sendo arrogante naquela situação, eu estou sendo impaciente, eu começo a me constranger, e aí eu vou começando a mudar. Só que isso é um processo, é quebrar realmente o orgulho, porque você falar para uma pessoa, fulano de tal, tô me sentindo muito, muito, muito chateada com você, eu preciso liberar perdão para você, eu preciso te pedir perdão, eu preciso reconhecer que eu te desobedeci, que eu te desonrei, que eu te desrespeitei. Quando você começa a reconhecer, você começa a se constranger, já começa a gerar dor em você e você vai começar a mudar, ok? Então, essa é o primeiro passo, é ter consciência sobre isso. E ao longo do caminho você vai começar a reconhecer e isso vai fazer você mudar, ok? Então, de todas as coisas aqui, gente, reconheça, peça ajuda. Tire a autossuficiência, reconheça, peça ajuda. Meu Deus, eu tô vendo aqui que eu preciso muito disso. Me ajuda. Como é que eu faço? O que eu faço? Pede ajuda, pede ajuda, pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda a pessoas que podem te ajudar. Reconheça. Não espere que as pessoas vão até você. Isso é arrogância também. Você acha que as pessoas vão vir até você. Você precisa se humilhar e pedir ajuda. Você precisa reconhecer, Deus, me ajuda. Me ajuda que eu não suporto mais quem eu sou. Me ajuda, Deus, porque meu Deus, eu não aguento mais quem eu sou. Eu quero mudar, Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Entra em mim, tira esse orgulho, tira essa prepotência, tira. E você começa a declarar, você começa a pedir ajuda para Deus, você precisa pedir ajuda para as pessoas. Quanto mais eu reconheço, mais eu estou aberta realmente à mudança, ok? Então essa consciência precisa vir. Bem, meninas, todo mundo escreveu aí, todo mundo fez xizinho. Coloca pra mim aí no chat se tá tudo ok. Amém. Nós vamos para a oração final agora. E queria abrir aqui para que alguém tenha alguma dúvida, se quiser colocar no chat, se quiser abrir a câmera, se quiser falar. Fique à vontade, meninas. Vou dar um minutinho aí se alguém quiser compartilhar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa. Não? Então vamos orar. Vamos orar. Vou ler a oração lá do devocional, tá, meninas? Deus. Tamara, Oi? posso falar só Pode, minha linda. uma situação que aconteceu? Você falou ali sobre os sentimentos, né? Ontem eu vivi uma situação, porque agora eu estou mais consciente das minhas emoções. Eu estou trabalhando muito isso, sabe? Ótimo. E eu estava na minha irmã e ela falou uma coisa para mim e eu não gostei daquilo que ela falou, mas eu sei que não é ela. Eu sei que sou eu, é alguma coisa que eu tenho que mudar em mim. Sim. Aí, em outras épocas, em outras situações, eu acabava
revidando aquilo naquele momento sem ter a consciência, né? E aí eu fiquei quieta, não, eu senti que eu não gostei mas eu queria saber assim, ó, como que é, onde que tá, por que que eu não gostei? Sim. Porque eu sei que tá em mim, é uma emoção minha. Porque assim, a Samara, ela reclamou assim, ó, que a minha mãe reclamou para ela que quando eu vou lá, eu fico trabalhando. Realmente, eu fico trabalhando, que a minha mãe gostaria de ter um tempo um pouco mais de qualidade para mim. Já estou melhorando isso também. Mas eu fiquei pensando assim, meu, mas por que que eu não gostei? Então, realmente é porque eu tenho que dar um tempo melhor de qualidade para minha mãe, né? Tudo aquilo que nós temos, né? Tipo assim, ah, Samara, eu tive esse sentimento, não revidei porque já tô começando a compreender meus comportamentos, mas da onde vem esses sentimentos? No dia 13 ali, ó, que é um dia anterior, depois tu abre lá e lê de novo, tá? Ele fala da É, origem do orgulho nas nossas vidas. E você já chegou a fazer o método CISA, Cresci? sim, já fiz. Legal. Então, vamos lá. Quando o Paulo explica no método CIS, e deixa eu explicar um pouquinho mais, porque pode ter gente aqui que não fez o método CIS, mas vamos lá. O Paulo, nós nascemos, né? E lá nos 0 anos nós nascemos com algo muito específico de Deus, com um plano perfeito, e a gente nasceu zeradinha, vamos supor. Mas, conforme nós fomos vivendo, nós vamos passando por experiências boas e experiências ruins. Essas experiências é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo que a gente sente na nossa vida. E aí, todas essas experiências, elas vão gerando memórias dentro de nós. E aí, essas memórias, elas vão sendo empilhadas dentro de nós. Só que experiências boas, ela tem uma linha limpa que a gente fala, né? Uma linha azul. Só que a experiência ruim, e quando ela é cheia de sentimentos, ela é mais forte do que uma memória boa. E aí essas memórias ruins é como se foi uma experiência ruim que você sentiu na sua infância, e essa experiência ruim, esse sentimento ruim fez você se blindar. Então, o orgulho, ele aparece na nossa vida lá na infância como algo de proteção. E aparentemente ele é algo bom que quer nos proteger. Então a gente cria uma armadura. Eu tive uma experiência e aí eu criei uma armadura, e essa armadura me faz assim, gente, não me toca, não me toca porque dói muito nessa área. E aí essa armadura ela me blinda dessas dores maiores. E aí esse orgulho lá na minha vida adulta, tá? Lá na minha vida adulta, toda vez que eu passo por situações que essa pessoa toca nessa armadura, eu sinto, e aí eu rebelo isso. E aí eu vou já retrucar. E aí agora tu tá começando a compreender os teus comportamentos. Então tu quer dizer que tu já tá mudando de não retrucar essa pessoa na hora que ela tocou na sua armadura. Mas aí você disse para mim que você sentiu isso da sua irmã, e toda vez que a gente sente algo, gente, não tem nada em relação a outra pessoa, tem sobre você. Então, tudo que você tem vivido Sim, e em percepção do outro é sobre você. Isso mesmo, Cresci, você teve já um ótimo entendimento. Então quer dizer que algo tem dentro da Cresci e não na vida da outra. Por quê? Porque se você não tivesse com essa sim, armadura e não fosse uma dor pra você, você nem iria sentir, ia passar. Só que você sentiu. Então exatamente. ficou na sua armadura. E aí, olhando pra tua infância, qual foi a cena disso que faz sentido? Você falou que a sua irmã te cobrou algo, certo? Sim, E essa cobrança foi em relação à sua mãe. sim. Tem muito a ver com aquilo que tu viveu na tua infância. E aí tu tem que olhar pra tua infância. Quem era a pessoa que mais te cobrava? Eu acredito que realmente era minha mãe. E aí, provavelmente, você teve muitas memórias dela te cobrando algo. E aí, isso fraturou você, a sua identidade, te deixou alguma marca. E aí, toda vez que alguém te cobra, principalmente em relação à tua mãe ou a outra pessoa te cobra, você se sente muito cobrada pelos outros?
Não, eu me sinto assim, ó, por exemplo, eu dou o meu melhor, né? Eu penso que eu dou o meu melhor. Eu estava lá, realmente eu acabei trabalhando, porque a gente acaba trabalhando final de semana, mas quando ela me falou isso, eu senti assim, ó, não, mas se ela está me falando e eu não estou gostando, não é ela, sou eu. Então eu tenho que ver que ela pode estar falando a verdade e ela pode estar certa. Então eu tenho que ver, né, aquilo que tu acabou de falar ali, a gente tem que ver aonde que está a dor para a gente ir pedir para o Espírito Santo para ajudar a gente, né? É uma situação que eu vivi ontem. Então, quantas situações que eu já vivi assim que eu não gostei, que eu não tinha consciência e que eu revidei, né? Aí, assim, eu não tive a oportunidade e não me dei a chance de eu mudar, de eu melhorar. Assim, o que que eu consigo ver? Que eu tô me dando a chance, eu tô me amando e tô quebrando o meu orgulho, porque a gente tem que quebrar e tentar melhorar nessa parte, né? Sim. E aí você já teve a consciência de que foi algo, você só precisa agora Sim, encontrar esse algo. E aí quando você encontrar, você consegue liberar perdão. Nós vamos ver exato. ainda mais para frente os capítulos de perdão, mas tudo é isso que você vai encontrando dentro de você, né, principalmente em a cobrança, né? Eu preciso liberar perdão para essa minha mãe de tanta cobrança que ela teve comigo. E o perdão ele é um processo, não é uma, eu perdoei minha mãe. Não, ele é um processo, ele precisa ser cognitivo, emocional e Aham, espiritual. Então, esse processo dentro de você, de liberação de perdão, vai fazendo com que essas machucaduras, lembra? aham. Essas machucaduras, elas vão sarando dentro de você. E aí, quando a tua irmã falar outra vez isso, isso não vai mais doer quando tocar. Aí eu não vou me sentir culpada. Isso. Porque viu qual foi o sentimento? A culpa. É, Deus exato. falou. Na hora eu já me senti culpada. Eu pensei, meu, eu não estou fazendo. Ah, eu tenho que fazer. Assim, entendeu? É. Porque a criança, quando ela foi muito cobrada, em si, ela existe dentro dela uma autocobrança, você é muito cobra muito de você mesma. Sim, bastante. Então existe uma autocobrança muito grande e também um sentimento de quando você não tá fazendo, você se sente culpada. E aí, principalmente quando Sim. alguém fala pra você que você não tá fazendo. E aí você não consegue nem descansar direito, né? Você é aquela que, tipo, Aí domingo quando fica alguém trabalhando? fala que eu não estou fazendo, daí mesmo é que eu sinto. Isso mesmo. Então, Mas a foi, memória, tu precisa lembrar da memória, mas principalmente quais são as pessoas que mais te cobravam, porque essa é a dor, né? Quando alguém te é, cobra, daí você sente. E daí, lembrar, você trouxe a sua mãe. Então, quando chegar na parte de perdão, você já começa a perdoar a sua mãe. É um sim. processo. Então tá E bom, muito essas são as obrigada. memórias, essas são as suas memórias. Faz sentido? Faz muito e muito boa a palavra de hoje, muito boa. Que bom. Obrigada. Mais alguém, meninas? A gente orar? Não? Então vamos lá, vamos orar para a gente finalizar o dia de hoje. Vou ler aqui, tá? E daí depois eu continuo a oração. Vamos lá. Deus, eu te agradeço pelo privilégio de aprender com a tua palavra. Agradeço porque, por meio da tua palavra, eu sou transformada dia a dia. Obrigada por abrir os meus olhos, fazendo-me reconhecer as consequências do orgulho em mim. Traz a mim mais e mais consciência para que eu possa agir imediatamente. Quando o orgulho quiser dominar novamente os meus comportamentos, traz agora, Pai, ao meu pensamento todas as pessoas que além de ti e de mim eu já feri, magoei por causa do orgulho que existia em mim. Ajuda-me, Pai, a me arrepender, pedir perdão a todas essas pessoas e a não mais errar com elas. Senhor, eu quero dizer que eu reconheço todos os meus maus comportamentos acima, que eu te arrependo, e que eu me arrependo diante de ti, de cada um deles, e te peço perdão, Espírito Santo de Deus. Santifica-me para que o orgulho não encontre mais espaço em meu caráter para agir. Papai, eu te peço, Deus, traz a consciência a cada uma de nós, Senhor, Senhor, dos nossos comportamentos.
Senhor, traz a consciência mais e mais, Senhor, na hora, Deus, do comportamento, que nós possamos já se arrepender, papai. Eu te peço, Deus, que todas as mulheres, Senhor Jesus, que assinalaram essa lista, Senhor, tragam uma consciência, Pai, de quais são as pessoas que mais elas ferem, Senhor. De quais são as pessoas que nós mais ferimos, Pai, com esses comportamentos. Quais são as pessoas que nós mais machucamos, Senhor Jesus. Pode ser nós mesmos, pode ser as pessoas que mais nós convivemos, Pai. Que nós possamos reconhecer, Pai, que nós possamos pedir perdão, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos convencer do que nós precisamos fazer. Espírito Santo de Deus, age no nosso coração, adentra o nosso coração, Pai. Toca o nosso coração, Deus. Vai, Senhor, até essas memórias. Traz, Senhor, as memórias. Senhor, quebra, Senhor, essas armaduras de orgulho nas nossas vidas, Pai. Toca, Senhor, na dor para que nós sejamos curadas, Deus. Nos ajuda, Senhor, até essa força de quebrarmos os nossos orgulhos, Pai. Pedir perdão, pedir ajuda, Deus. E quebrar todos esses comportamentos, papai. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo invada, Senhor, as nossas vidas. Nos ajude, Senhor Jesus, a realmente, Senhor, sermos a nossa essência, sermos aquilo que fomos criadas para ser e fazer, Pai. E não, Senhor, deturpadas a nossa identidade, danificadas, Senhor Jesus, com todo o orgulho que foi nos criado, Pai. Eu te peço, Senhor, nos ajuda a encontrar, Senhor, os lugares, Senhor, de dor, os lugares aonde essa armadura foi criada, Pai, para que nós possamos, Senhor, nos perdoar e realmente sermos livres, Senhor, de toda dor, Pai. Eu te peço, Senhor, nos ajuda, esteja conosco, Pai. Manifesta o teu amor no nosso coração, manifesta, Senhor, nos nossos dias. Fala conosco, papai. Que nós possamos sentir a tua presença em todos os momentos, Deus. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meninas. Dia abençoado por Deus para todas vocês. Dia cheio, cheio, cheio de alegria, viu? Dia cheio da presença de Deus. Fique atenta aí o que o Senhor vai mostrar para vocês nos seus comportamentos. E busquem sempre essa ajuda e reconheçam sempre o orgulho para que, de fato, ele possa Bom ser vencido. Oi! Alguém falou? Não? Minhas lindas, beijo. Deus abençoe. Até sexta-feira, viu?